no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º, não tem a palavra dia aí, mas é o dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós nos encontramos reunidos na Assembleia dos Santos para entregar a nossa adoração nesta noite com o coração cheio de gratidão, Senhor. Porque ainda que em números parciais, podemos estar juntos como teu povo. Gratidão também pela internet e pelos seus softwares que permitem que nós também estejamos transmitindo para os demais irmãos que não puderam estar presentes aqui nesse período de pandemia, ouvindo, ó Deus, a voz do Teu Espírito, que é a Tua palavra, que acabamos de ler. Nosso coração se alegra por isso, Senhor. Nós queremos humildemente recorrer ao Santo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa e Augusta, o Espírito Santo, a quem nós adoramos e glorificamos nesta noite, pedindo a iluminação necessária, não somente para a compreensão do texto bíblico, mas o encorajamento do Espírito, para que, ouvindo, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Toma o teu povo nas tuas mãos nessa hora, Senhor. Os que estão aqui, os que estão em casa, aqueles que por acaso verão a gravação desse vídeo depois. Abençoa-os, ó Deus, para que sejam praticantes operosos. Livra-nos, ó Deus, de sermos ouvintes negligentes, mas praticantes operosos para a glória do teu santo nome. Nós oramos confiantes e alegres, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós costumamos fazer projetos para as nossas vidas. E nós estamos em um tempo bem propício para novos projetos. Um tempo que estamos saindo de um período muito difícil devido a esta pandemia do coronavírus. Ficamos em casa durante muito tempo, ficamos restritos de várias das nossas atividades. E certamente os irmãos
planejam o que fazer, como proceder, o que querem mudar, como vão lidar com as mais diversas questões em suas vidas. Tem um colega pregador que, falando sobre essa série Ageu, ele tem enfatizado bastante a questão da saída da pandemia, e pregando em Ageu ele fala que a semelhança do que o povo estava vivendo, com tudo novo ali voltando para a terra, nós também estamos diante de um novo, e que devemos ouvir a mensagem do profeta Ageu como um grande chamado a, nesse tempo novo, priorizarmos ao Senhor e ao seu reino, fazermos as coisas para a sua glória, vivermos como devemos viver, como crentes que amam e servem ao Senhor. Nesse novo tempo, você deve estar certamente fazendo alguns planos. O desejo do nosso coração, a nossa oração por tudo que você tem ouvido até aqui na exposição de Ageu, é que no trono do seu coração esteja o Senhor assentado e tendo Ele prioridade sobre todas as coisas. E quando você faz esses planos, você certamente deve se recordar de quão difícil é nós fazermos planos e permanecermos fiéis aos planos que fazemos. O presbítero Alexandre me convidou a ver uma série de exposições, também de um outro colega, o reverendo Heber Júnior, sobre Ageu. E eu fui assistir. E o reverendo Heber Júnior, introduzindo esse mesmo texto que nós estamos falando hoje, chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Ele fala sobre condicionamento físico. Muitas vezes a gente quer, colocar aí o corpo em dia, Desculpe, bati a mão no microfone, a culpa foi minha agora, viu? Olha. E queremos fazer os exercícios, e aí dessa vez eu vou entrar na academia, dessa vez vai dar, eu vou fazer o planejamento, vou permanecer fiel. O colega não mencionou a nutrição, mas eu sou marido de nutricionista, tem muita gente que faz a mesma coisa com relação à prática nutricional, né? Não, dessa vez eu vou entrar na dieta, eu vou seguir na dieta, e a gente começa bem, engrena, daqui a pouco, quando a gente olha, parou de ir para a academia, deixamos a dieta um pouco de lado. Meus irmãos, como é fácil nós sermos desencorajados, como é fácil nós nos esquecermos em coisas simples e, infelizmente, também na realidade espiritual e nas coisas que o texto sagrado, que a voz do Espírito Santo quer falar com você também essa noite. Como é fácil sermos desencorajados, esmorecermos, cansarmos, esquecermos. Você se lembra bem o que está acontecendo aqui? Nós estamos falando de um tempo em que o povo de Deus estava postergando a reconstrução do templo depois de retornar de Babilônia. Eles diziam, não é a hora, lá no capítulo 1, versículo 2, não é a hora, não é a hora. E Deus enviou o profeta Ageu para falar ao povo, mostrando a dificuldade na vida deles, no pensamento deles, e chama para que eles observem onde as obras deles tinham conduzido a nação. Veja onde as obras que vocês praticam conduziram a vida de vocês. Eles cuidavam das suas próprias casas, mas não cuidavam da casa de Deus. Uma palavra para o templo, que muito sabiamente o Senhor, o Espírito Santo, inspirando Ageu, ele usa a palavra casa para o templo para dizer, olha, a casa de vocês está bem cuidada, enquanto a casa de Deus está daquele jeito. E Deus enviou então, meus irmãos, as maldições da aliança, para que o povo entendesse que precisava retornar aos caminhos do Senhor. Aquelas maldições que nós vimos lá no Pentateuco, repetidas no livro de Deuteronômio. Olha, vocês vão ser abençoados em tudo que vocês fizerem, se vocês forem obedientes. Como também vão ser amaldiçoados se forem desobedientes. Então Deus evoca essas maldições da aliança para explicar por que estava acontecendo toda aquela dificuldade que o povo estava vivendo. Então o povo é chamado para priorizar o reino. E, meus irmãos, eles
ouviram e tremeram. Nós vimos isso no domingo passado. Ouviram a voz de Deus por meio do seu enviado, do profeta Ageu, e tremeram. E quando a gente encerra a leitura naquilo que vimos no domingo passado, a gente pensa, poxa, agora vai. Agora a coisa vai para frente, agora a coisa vai deslanchar. Eles adotaram a postura do crente. O crente ouve a voz de Deus, teme e obedece e guarda e muda. Mas o que acontece, irmãos, é que o povo desanimou. O povo cansou. Eu queria compartilhar com você aquilo que a gente chama de ideia exegética desse texto. Quando a gente olha para o texto e pensa, o que esse texto é? Se eu pudesse resumir esse texto em um parágrafo, em uma proposição, em uma tese, a ideia seria a seguinte: a nação é encorajada a reconstruir o templo, levando em consideração a presença de Deus em seu meio, o governo soberano de Deus na história e suas preciosas promessas de glória futura. Essa é a ideia exegética. O texto está falando isso, falava isso para os leitores iniciais. Mas e para a gente? Qual é a ideia desse texto hoje? Transforme aí nação em igreja. E transforme em encorajada a reconstruir o templo, em encorajada a priorizar o reino de Deus. Então você vai ouvir essa mensagem de hoje tendo em mente o seguinte: nós, a igreja, o texto representado aqui pela nação, somos chamados a reconstruir o templo? Não, porque a reconstrução do templo era uma figura do problema real, que era a falta de priorizar a Deus e o seu reino. Então nós, a igreja do Senhor, somos chamados a priorizar a Deus e ao seu reino nessa volta de pandemia, levando em consideração a presença santa dele entre nós, o seu governo soberano na história e as preciosas bênçãos futuras propostas para nós. E é justamente essa estrutura do nosso texto. Veja aí, dos versículos 1 a 3, corra os olhos no seu texto, por favor, você vai ver a dificuldade do povo na reconstrução. Aquela dificuldade que a gente tem, né, irmãos, em priorizar o reino. Segunda parte, versículos 4 e 5, que é o novo encorajamento de Deus ao povo, mas Deus, mesmo quando tropeçamos, somos o seu povo, o povo que Ele ama, Deus nos encoraja de novo e nos traz de novo para o cerne da sua vontade. E, por fim, a proclamação da glória do futuro tempo, que está aqui trazendo consequências, irmãos, soteriológicas, da doutrina da salvação, que a gente vai ver como esse texto é rico e como Cristo salta aos nossos olhos nas linhas desse texto. Vamos para a primeira parte, então. A dificuldade do povo na reconstrução do templo, que pode ser entendida aqui para nós como a nossa dificuldade de priorizar o reino do Senhor. No segundo ano do rei Dario, versículo 1, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não a ela como nada aos nossos olhos? Meus irmãos, a questão principal aqui é a comparação do primeiro templo, da casa antiga, com essa nova casa que estava sendo reconstruída. E nesses versículos 1 e 2, nós encontramos aqui aquela mesma base do sermão, do primeiro sermão. Nós estamos no segundo sermão de Ageu aqui. A mesma base do primeiro sermão está sendo apresentada aqui, a data, o autor, o instrumento e os destinatários. A mensagem, meus irmãos, era destinada a todo o povo e também aos líderes, a Zorobabel, que era o governador, e a Josué, que era o sumo sacerdote. E isso aconteceu menos de um mês
depois daquilo que nós ouvimos no domingo passado, do povo dizendo, aquilo que está aqui no versículo 15 do capítulo 1, dá uma olhada na sua Bíblia, por favor. Ao 24º dia do 6º mês, quando o povo diz assim, agora eles começaram, retomaram, então menos de um mês depois, eles começaram a desanimar. A mensagem era dirigida para eles, para Zorobabel, para Josué e para o remanescente do povo. E isso aconteceu justamente menos de um mês depois. Ora, meus irmãos, nem um mês sequer, o povo já estava desanimado. O que acontece? Que dificuldade é essa que os nossos irmãos tiveram e que nós temos? Deus então levanta o seu profeta, chama Ageu, diz: Ageu, fala com o povo novamente. Meus irmãos, o quanto o ministério da palavra é importante para nós. Nós somos tendenciosos a esquecer, a enfraquecer, a desencorajar. Então Deus graciosamente usa os seus servos para que por meio da palavra, da voz do seu Espírito, nós sejamos encorajados novamente por Ele. E nesse período aqui, irmãos, o progresso da reconstrução era um progresso difícil. Alguns dos estudiosos vão dizer que eram mais de 60 anos de entulho para limpar. Essa linha, para mim, ela não é tão importante, porque os samaritanos estavam vivendo ali, eu não creio que estivesse... Mas é possível que houvesse muito entulho mesmo. Agora, o que havia realmente foi, meus irmãos, muitas festas, muitos festivais, o que a gente poderia traduzir hoje para a nossa linguagem, para as crianças entenderem aí, muitos feriados. Só que esses feriados, essas festas, eram todas festas religiosas. Tinham os sábados, semanalmente, onde eles não podiam trabalhar. Naquele mês também houve a festa das trombetas, que era no dia 1º daquele mês. A festa, um dia especial para a nação, que era o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, que era dia 10 daquele mês, momento especialíssimo para a nação de Israel. A festa dos tabernáculos, que era do dia 15 ao 21, uma semana. E o dia 22 também era dia de descanso, de acordo com Levítico 23. Então eles podiam dizer, olha, nós não trabalhamos, Senhor, esmorecemos também por causa que tinha muito feriado. Tinha muita festa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que normalmente não está nas aplicações, eu não vi ninguém falando sobre isso. Em todos os livros e colegas que eu li. O povo de Deus é um povo festeiro. Nós somos um povo de festa, de alegria. Mas Deus, mesmo quando essas festas são religiosas, Deus olha o nosso coração. O povo está ali fazendo festa, mas com o coração longe do Senhor. Não deve ser assim. Então, essa segunda mensagem do profeta Ageu foi entregue no último dia da festa dos tabernáculos. E eles não estavam vendo a glória daqueles alicerces, daquele templo que era pequeno. Que situação complicada. Aquele templo ali daquele jeito. Então, na festa dos tabernáculos, os irmãos lembram bem que o povo saiu do Egito e durante muito tempo ele habitava em tendas. E, meus irmãos, quando o povo habitava em tendas, assim que eles tomaram posse da terra, passaram a festejar esta festa, que é a festa dos tabernáculos, e ficavam lá em tendas também, armavam tendas, lembravam do tempo que peregrinaram, e lembravam da provisão do Senhor naquele tempo. E, veja bem, no último dia da festa, veio esse sermão aqui, essa mensagem para o povo. E foi exatamente no último dia da festa dos tabernáculos que o rei Salomão, alguns anos antes, tinha inaugurado o templo de antes. Imagina aí, um templo lindo, esplendoroso. Luquinhas, você lembra do reinado de Salomão? Ele foi um rei muito rico, Luquinhas. Muito rico. Pensa aí num templo lindo, magnífico.
E esse templo foi destruído por Nabucodonosor, rei de Babilônia, quando o povo de Deus foi levado cativo. O templo agora que estava sendo reconstruído era pequeno. E em Esdras, nós lemos na nossa liturgia que aquela mistura do povo se alegrando e ao mesmo tempo o povo chorando. Os que se alegravam eram aqueles que viam, poxa, o templo está sendo reconstruído, graças a Deus. Mas os idosos, os mais velhos, que tinham visto a glória do primeiro templo, choravam, dizendo, olha, como é ínfimo, como é pequeno em relação àquele. E aqui, meus irmãos, eu vi em vários autores a ideia de se trabalhar a questão do saudosismo. Você sabia que há um aspecto no saudosismo que é terrível, que é até pecaminoso? Os mais velhos estavam olhando para a estrutura daquele templo, dizendo, esse templo não é nada. Templo bom era o de Salomão, o que nós vimos. Eclesiastes 7,10 diz, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Em vez de encorajar o povo, os mais novos, para que reconstruíssem o templo, para que não atentassem apenas para as coisas visíveis, os mais velhos estavam lançando aí o seu veredito de que aquele templo era pequeno e sem glória. E antes de Ageu dar uma solução para o desânimo do povo, meus irmãos, é preciso nós sabermos aqui que Deus mesmo é quem está considerando o povo ao observar que aquele templo era menor do que o outro. É Deus mesmo que está dizendo assim, olha, realmente, Deus não mente não, irmãos. Vai dizer assim, a gente tem essa tendência, né? Quando uma coisa está pior do que a outra, quando alguém canta mais bonito, uma música ficou mais bonita, outra não ficou tão legal, a gente tem aquela, quer dar aquela, não, ficou bom e tal. Deus diz, não, o templo é menor mesmo. Quando vocês olham para esse templo em relação ao outro, vocês que viram a glória da casa antiga, o que é que isso parece para vocês agora? Não parece que não é nada? Deus está dizendo realmente que vai ser menor. Mas não está dizendo apenas isso. Nós vamos ver, meus irmãos, que essa questão aí retórica, essas perguntas retóricas, mostram que o templo realmente não seria tão esplêndido quanto o de Salomão, mas apesar disso o povo não devia desanimar, nem se cansar tão facilmente. A maravilhosa graça de Deus haveria de dirigi-los. E essa graça de Deus, meus irmãos, realmente dirige a vida de pessoas que cansam muito rápido, como os nossos irmãos do passado, como eu e como você. Não olhe para o exterior. E aí vem a palavra de encorajamento, que é justamente a segunda parte do nosso texto, que eu queria convidar você em casa também, a ler comigo, a partir do versículo de número 4. A promessa e o encorajamento de Deus para o povo naquela época reconstruir o templo e para nós hoje em priorizarmos o seu reino. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. O Senhor está fazendo aqui, meus irmãos, o encorajamento do povo. Essa exortação tríplice aqui. Seja forte, seja forte, seja forte. No hebraico isso significa ênfase.
essa repetição, que não é característica da língua hebraica, significa ênfase. Como santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, eles não têm a palavra santíssimo, o superlativo. Então eles vão usar a repetição para enfatizar. E essa repetição, ela é muito enfática porque ela aborda o líder o governante, o líder espiritual, o sumo sacerdote e o remanescente do povo. Está aí resto do povo, que você deve entender como remanescente do povo, aquele remanescente que nós falamos no domingo passado. Davi usou essas mesmas expressões, exatamente as mesmas expressões, quando confiou lá o projeto do templo original para que o seu filho Salomão o construísse. E essas palavras de encorajamento são então repetidas aqui ao povo de Deus, a esse povo da terra. Uma expressão aqui carinhosa, um sinônimo de remanescente do povo. Então veja que nos versículos 4 e 5, meus irmãos, o Senhor reafirmou enfaticamente que estaria com eles, que está presente no meio deles. Ele já tinha dito isso no capítulo 1, versículo 13, no final do lado do primeiro sermão, está repetindo aqui novamente. Ele está dizendo, olha, assim como o meu Espírito estava com vocês quando vocês saíram de Israel, igualmente o meu Espírito está com vocês agora, nessa saída de Babilônia, nesse retorno para casa, eu estou com vocês. E nós vimos, meus irmãos, que domingo passado isso representa algo poderoso para nós também. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz para a sua igreja hoje que Ele está com ela. Na grande comissão, Ele fala, estou com vocês até a consumação dos séculos. Cumpram a vontade do Pai. Vão, façam discípulos, batizem, ensinem. Enquanto vocês vão, ensinem, batizem, façam discípulos. E esse encorajamento deve falar aos nossos corações, meus irmãos. Veja que, visto que Deus estava com eles deveriam ficar calmos, seguros, confiantes e em posse dessa calma, dessa confiança e dessa segurança, viver para a glória do seu Deus, priorizando o seu reino, a sua agenda e os seus interesses. E então, irmãos, o texto caminha muito tranquilamente para o final, em sua terceira parte, que é a proclamação da glória futura do templo. E eu convido você, tanto em casa como aqui, a acompanhar a leitura que eu vou proceder dos versículos 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, essa repetição também do nome Senhor dos Exércitos aqui está enfatizando a soberania de Deus, o seu controle na história sobre todas as coisas, que vai redundar justamente nessas bênçãos futuras prometidas aqui para o povo. Mas não somente bênçãos futuras, mas também bênçãos presentes. Para aquele povo lá, o povo no tempo de Ageu. Bênção futura para a gente também. Mas igualmente bênção presente para nós aqui, Igreja Presbiteriana Aliança. Prestem bastante atenção no que está acontecendo aqui. A comparação desconfortável com relação lá ao Templo de Salomão está sendo neutralizada por Deus por meio de uma garantia do sucesso final do próprio Deus, mostrando a sua glória vindoura. E esse cancelamento do desânimo,
da falta de coragem, vem por meio desse encorajamento à ação no tempo presente. Meus irmãos, o que a gente faz agora impacta as gerações futuras. A gente não tem dúvida disso. Mas esse texto aqui mostra isso de uma forma muito clara. Essa profecia que está sendo entregue aqui, dizendo que Deus vai abalar a criação, veja aí de novo os versículos 6 e 7. Ele está dizendo que dessa vinda iminente, que vai abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, vai abalar as nações vai abalar todas as nações. Por isso que nós cantamos aqui, ó Rei das Nações. Quem é que governa as nações realmente? O povo estava sem recurso, com medo, que não vai ter glória a Deus. Olha, eu vou sacudir tudo. Eu sou o dono do ouro da prata, eu vou trazer o que eu quero para cá. Eu sou o Rei das Nações. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, agora essa casa vai ser maior do que a anterior. E esse abalar da criação, abalar do cosmos, da terra, do mar, tem múltiplos comprimentos, meus irmãos. Múltiplos comprimentos. Um primeiro comprimento, obviamente aqui no tempo de Ageu. Você estudar um pouco o contexto aqui, você vai notar que Dario, ele estudou que Ciro tinha deixado o povo voltar e que tinha mandado recursos para a reconstrução do templo, e Dario resolveu dizer, olha, eu vou bancar a reconstrução do templo. A gente lê isso em Esdras. Esdras prega isso, meus irmãos, e de imediato a profecia se cumpre. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? É a mesma coisa hoje. Se Deus chamar a gente, meus irmãos, para fazer o que for, colocar o projeto que for nas nossas mãos, nós temos que ouvir a voz de Deus, ciente de que Ele leva a bom termo a sua vontade. Para a gente não olhar para a aparência, para o aspecto externo. Deus controla todas as coisas. Então, houve esse cumprimento imediato, real, e um cumprimento outro, um segundo cumprimento, quando o Senhor Jesus, entrando lá no templo de Herodes. Que templo é esse de Herodes, pastor? Este mesmo templo aqui, que está sendo reconstruído pelo povo, ele vai ser expandido, ampliado, embelezado por Herodes, se torna um templo esplêndido. E o Senhor Jesus está lá no templo, e de repente ele fala assim para os seus discípulos, olha, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Vou destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Estava se referindo a si mesmo, meus irmãos, à sua morte, à sua ressurreição. Isso aconteceu de forma que realmente em Jesus Cristo um novo templo foi erguido. E este templo somos nós, a sua igreja, habitações do Espírito Santo. Na casa de meu Pai há muitas moradas, moradas do Espírito, habitações do Espírito, seu povo, a sua igreja. Mais um terceiro cumprimento, irmãos, na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele vai trazer a Jerusalém celestial, novos céus e nova terra, como nós vimos recentemente na nossa exposição de Apocalipse, que terminou, onde habitaremos, tabernacularemos, viveremos no Senhor, em glória indizível. E é nesse sentido, irmãos, que a glória deste templo seria muito superior à do primeiro.
Segunda casa será maior do que a primeira. Nós somos, meus irmãos, a igreja do Senhor, pedras vivas, para usar os termos que Pedro usa lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Edifício do Senhor, templo do Senhor. O futuro, templo mais glorioso do que o primeiro. E qual é a conclusão desse texto, meus irmãos? Além das diversas aplicações que nós já trouxemos aqui para as nossas vidas. As pessoas começaram a trabalhar, mas logo cansaram. Então Deus manda seu profeta falar para que o seu Espírito reanime o povo. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é o encorajamento de Deus para as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos move, que nos encoraja, que nos tira da leniência, da mornidão. E como Deus é gracioso em tratar conosco, irmãos, porque nós somos muito frequentes nesse cair. Mas graças a Deus que o cair é bem próprio da nossa humanidade e o levantar bem próprio do nosso Deus gracioso que nos ama e constantemente nos levanta. O primeiro templo pós-exílico não se comparava em tamanho, em beleza, em resplendor o templo de Salomão, apelidado assim. Como deve ter sido desanimador para as pessoas olharem e compararem. Mas Deus anunciou a glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. Meus irmãos, nós não podemos estar atentando para as coisas em sua aparência meramente física. Nós devemos atentar, meus irmãos, para a realidade espiritual, pedir que Deus abra os nossos olhos. E quão verdadeiras foram essas palavras aqui, meus irmãos? Porque não foi o embelezamento do templo, o aumento do templo de Herodes, que é esse mesmo templo aqui embelezado, que fez a expressão máxima do cumprimento dessa profecia. Não! Foi a glória do Filho de Deus que andou por este mesmo templo e nos constituiu como povo de Deus, templo na sua santa e bendita presença. Agora veja, foi importante que o povo trabalhasse, operasse, construísse, refizesse. Nós não temos noção, irmãos, do quanto agirmos nós enquanto Igreja Aliança aqui agora será importante para a cidade de Vitória da Conquista, daqui a algum tempo. Deus pode nos reanimar, nos levantar para dizer, vocês precisam fazer tal coisa, e nos usar. E lá na frente, isso que nós começamos aqui, manifestar a glória de Deus de diversas, tantas outras formas. Como é importante priorizarmos o reino de Deus, estarmos atentos à sua voz, vivermos para a sua glória, seguirmos encorajados constantemente pela palavra. E nesse sentido, meu irmão, minha irmã e você que nos assiste pela internet, nós louvamos a Deus pelas igrejas bíblicas, reformadas, que se preocupam não apenas em confortar os crentes, porque também esta é uma missão e um ministério da palavra, mas também de exortá-los e encorajá-los, dizendo que o poder de Deus está à nossa disposição para vencer, para pregar. A teologia da prosperidade real é essa. O Evangelho de Cristo é mais do que vencedor e vai alcançar todos os eleitos. Que sejamos nós aqui, a agência de Deus usada para isso, para a glória dele. Porque Deus não precisa de nós, Ele pode levantar outros. Mas Ele quer usar a nós. Ele nos chama, nos constitui como seus servos, nos dá a sua vontade para que vivamos nela. Isso não é moralismo, irmãos. Porque nós só podemos fazer isso pela graça de Deus. Na dependência do Espírito, é o Espírito quem faz. Não é por força, não é por violência, mas pela ação do Espírito. Quando Deus mandar você fazer algo, por mais que as aparências externas sejam estranhas, lhe incomodem, faça. Porque o Deus que
manda você fazer qualquer tarefa. É o que lhe dá, é o mesmo Deus que lhe dá todos os meios para que você a concretize. Se você estudar os dons do Espírito, por exemplo, você vai ver a Trindade agindo. Jesus Cristo chama você para o serviço, o Espírito Santo empodera, eu não gosto desse termo, mas ele aqui é bem, por causa dos usos de hoje, né? Mas o Espírito Santo lhe dá poder, lhe empodera para cumprir o serviço que Jesus Cristo lhe deu, e Deus permite, o Deus Pai permite que você ande nesta boa obra. A Trindade nunca age sozinha, e tudo que ela te dá para fazer, ela te dá com os meios para que você o faça. Então, que de posse disso, irmãos, assim como os nossos irmãos foram encorajados, que sejamos encorajados pelo Senhor esta noite, para servi-lo, para amá-lo, para viver no cerne da sua vontade, priorizando o seu reino, viver para a sua glória. Eles estavam voltando de um cativeiro babilônico, a gente está voltando de um cativeiro do coronavírus, de um tempo onde a gente ficou trancado dentro de casa. E que nesse tempo de retorno, irmão, você priorize as coisas do Senhor. Que Deus aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos